Quando você era criança, você precisava aprender a ser quem era? Provavelmente não, né? Você ria quando tinha vontade, você chorava quando tinha vontade, falava sem pensar no julgamento. Então, em que momento ser você mesmo ficou tão difícil? Olá, minhas almas lindas e iluminadas. Sejam bem-vindos ao canal Arcano Humano. Eu sou o Gabs e hoje eu quero falar com vocês sobre o porquê é tão difícil ser você mesmo e como a carta do Sol pode te ajudar a lidar com isso de uma forma diferente. Hoje nós vamos falar sobre ele, um dos queridinhos do tarô, né, o Sol, o soberano, poderoso, o lindo, maravilhoso, o que ilumina, o que traz a vida, sobre isso que nós chamamos de vida. Vamos falar sobre ele aqui, ó, e como que é que ele pode te ajudar hoje. O Sol, ele costuma ser lembrado como a carta da felicidade, da clareza, da realização, mas tem um detalhe muito interessante na imagem, que é sobre essa criança aqui, ó. A criança, ela está completamente exposta à luz. Ela não tenta esconder do sol, ela não tenta esconder quem ela não usa máscara, ela não tenta parecer uma coisa que ela não é, ela está completamente exposta ao sol. E muitas das vezes é isso que está faltando na nossa vida. Eu estava estudando, né, sobre o tarô dentro de uma leitura que eu estava fazendo para mim, e eu senti a necessidade de me aprofundar um pouco mais no que as cartas queriam me dizer. E eu cheguei no Sol, na carta do Sol, e ela me colocou em um pensamento que começou a fazer muito sentido para mim. Eu estava passando por um momento onde eu estava muito perdido. Eu não sabia o que fazer com relação a profissional, com relação à criação de conteúdo, na verdade com relação à vida. Eu não sabia o que fazer com relação à vida. E a carta do Sol, ela chegou para mim não como uma carta que estava ali prometendo um momento de abundância, um momento de felicidade, um momento de alegria e, sabe, essa coisa que o Sol sempre traz dentro das leituras. A carta do Sol estava mostrando para mim que o que estava me faltando era ser eu mesmo, sem medo da exposição, com a luz diretamente na minha cara, revelando tudo o que eu sou. E isso me fez questionar que em algum momento da minha vida eu comecei a não ser quem eu era por medo de rejeição, por querer caber em grupos que não me pertenciam, por trabalhos que não faziam sentido para mim e por medo, né? Eu, sendo uma pessoa LGBT+, eu tive muito medo de ser quem eu era. E eu deixei de ser quem eu era. Por conta da homofobia, por conta das situações que eu passei com a minha família, até ter todo o momento da aceitação, que eles viram que não tinha o que fazer, então só sobrava mesmo me aceitar. Só que, para chegar nesses momentos, né, principalmente na parte da aceitação familiar, eu matei muito do que eu gostava de ser. Porque assim, gente, vocês olham assim pra mim, olha aqui pra mim, ó, olha pra esse rostinho. Eu aparento, óbvio que assim, falando com vocês, gente, aqui, né, estamos eu e você e eu, nós.
Então eu posso ser quem eu quero ser. Aliás, eu posso ser quem eu sou de verdade, com trejeitos, com as minhas coisas, com um jeitinho viado de ser que eu amo. Amo ser viado. Amo. Tem uma coisa que eu amo é ser gay. Só que, na sociedade, eu tive que dar uma segurada nessa parte para não gerar conflito. E foi aí que a minha vida inteira começou a desandar. Desandou na parte artística, porque, né, eu já falei isso em outros vídeos, mas vou falar aqui de novo. Eu sou ilustrador e faço artes, né, pintura a óleo, cacete a quatro. Tudo que é relacionado à arte eu faço. E o fato de ter matado partes de mim, na verdade, escondido, né? Partes de mim, para caber em grupos, para caber em situações, para não gerar conflito, automaticamente interferiu na minha arte, da forma como eu gosto de me expressar, na forma como eu gosto de ser artisticamente, o que é basicamente, tipo assim, arte e eu, persona, somos ali juntos. Aqui, ó. Não tem como, gente. Eu e a arte somos assim. E a carta do Sol, ela me trouxe esse questionamento sobre todas as situações negativas que eu apresentei durante a tiragem. E ela veio me falando que o meu maior erro era sobre não ser quem eu sou de verdade. Porque, por muitas vezes, a gente pensa assim, eu quero ser uma nova pessoa, quero ter novos hábitos, quero ter novas atitudes, quero vestir roupas diferentes, quero usar um cabelo assim, quero fazer isso. É sempre colocando essa pessoa que a gente quer ser lá no futuro, sabe? Distante. Que você ainda vai, sabe? Não, até chegar lá. Olha o caminho aqui, ó, para chegar lá, sabe? E a carta do Sol, ela veio me mostrando que eu tinha que ser isso hoje. Eu estou aqui, por exemplo, estou aqui sem pintar as unhas, mas eu gosto de pintar as unhas. É que eu tirei ontem porque estava muito feio já, então eu não fiz, eu vou fazer hoje. E isso pra mim era um problema, gente. Isso era pra mim era um problema. E qual que é o problema que tem de pintar a unha? Qual é o problema que isso tem? Nenhum. Mas se eu pintar a unha, eu vou ser mais exposto, eu vou me sentir mais exposto. E se exponha! Bota a cara no sol. Bota a cara no sol. Seja autêntico. Não tenha medo de ser quem você é. Não torne difícil a caminhada para você ser quem você é todos os dias. Não precisa disso. Foi isso que a carta do Sol falou para mim. Foi um tapão na minha cara. Então não tenha medo, gente. Não tenha medo. Não tenha medo de seguir os seus sonhos. Não tenha medo de seguir as suas vontades. Não tenha medo de vestir uma roupa que você quer vestir, de ter um cabelo que você quer ter. Gabriel, mas isso vai gerar tanto problema para mim, porque as pessoas... Deixa as pessoas falarem. Em que momento da sua vida você aprendeu que a opinião dos outros era mais importante sobre o que você sente? Porque, afinal de contas, a vida de cada um é de cada um. A vida que você está levando hoje, se você vai com Deus hoje, acabou. Você vai esperar até quando para poder ser quem você realmente é? Você vai esperar até quando para poder pintar as suas unhas e se expressar dessa maneira? Para você pintar um cabelo, para você vestir uma roupa, para você seguir um sonho de um trabalho que você sabe que aquilo vai te fazer feliz. Você vai esperar morrer para poder ter essa vida? Porque assim, se você for esperar morrer, infelizmente você não vai ter essa vida, né? Então,
Até quando você vai viver na sombra? Quando é que você vai ter a coragem de botar a cara no sol, se expor à luz do sol e brilhar? Porque se você não sabe, você tem que ser o sol da sua vida. Você tem que iluminar o seu caminho. É você que tem que fazer o seu. Não é esperar a luz do outro. Não é esperar a luz de algo para iluminar a sua vida, o seu caminho. Não é. Você tem que ser a sua própria luz. E isso inclui não ter medo de ser quem você é. Até porque existe um preço para viver tentando agradar todo mundo. Você começa a tomar, quando você vive na sua sombra, quando você não é a sua própria luz, você começa a tomar decisões que não te agradam, que não fazem sentido para você. Aceita relacionamentos que também não fazem sentido para você. Escolhe carreiras de trabalho que também não fazem sentido para você. Sorri. Diz sim, aliás, diz sim quando quer dizer não. E tudo isso é porque você não está sendo fiel a você mesmo, não está sendo autêntico, não está sendo a luz da sua própria vida. Porque viver para tentar agradar os outros tem um preço muito caro. Que foi o que eu disse. Quando é que você vai esperar para fazer algo que você realmente gosta? Quando é que você vai começar a ignorar o que os outros vão falar de você? Porque, gente, falar todo mundo fala. Você pode ser quem você quiser. Se Jesus que está no céu, as costas dele aqui, ó, malhada de gente falando mal, quem é você para deixar de ser quem você é? Quem é você, meu amor, para ouvir o que os outros têm que falar? Para o peso da vida das outras pessoas terem mais peso. Aliás, para que o que os outros falam de você seja mais forte do que o seu próprio brilho, a sua própria luz. Não faz sentido. A vida é uma só. Você não pode esperar que os outros ditem isso de você. Porque a maior perda não é decepcionar os outros, é decepcionar você mesmo. Talvez seja por isso que você tem que olhar para a carta do Sol e saber o quão poderoso é isso aqui na sua vida. Porque, obviamente, que eu estou falando sobre a carta em si, não sobre dentro de uma tiragem, dentro de uma questão que você trouxer para alguma tiragem que você for fazer. É você entender o que o Sol fala para você dentro da sua vida. Num geral, num todo. Porque dentro de uma leitura, ele vai ter uma situação, ele vai te falar uma coisa, mas num todo, é isso que ele quer dizer para você. Não tenha medo de brilhar. Não tenha medo, não tenha medo. E eu falo isso porque eu estou falando para mim também. Porque por mais que eu esteja trabalhando nisso, eu ainda tenho as minhas questões. Eu ainda tenho os meus medos, eu ainda tenho os meus receios, mas eu não vou deixar que nada disso me impeça de ser o artista que eu quero ser, a pessoa que eu sou. Aliás, eu não quero que isso impeça de ser o artista que eu sou, que existe aqui, ó, dentro de mim, aqui, ó, dentro da cabeça, dentro do coração, dentro desse corpo que eu habito. Eu não posso deixar isso ser maior do que quem eu quero ser para mim mesmo, para mim mesmo. Ai, mas fulano, dane-se. Ah, mas ciclano, dane-se. Ah, mas meu, dane-se. Dane-se. E obviamente, né, gente, obviamente que ser autêntico, ter personalidade, ter luz própria não significa
dizer tudo o que você pensa, que você não vai agir, que você vai agir sem considerar os outros, a sociedade, os problemas, tudo mais e tal, porque enfim, estamos vivendo uma vida humana em conjunto. Só que existe uma diferença entre adaptação e abandono de si mesmo. Você pode se adaptar ainda permanecendo como a luz da sua vida, brilhando intensamente, sem precisar se apagar por completo para caber em algum lugar. Tá? Você não precisa se apagar para se adaptar. Você consegue se adaptar sem precisar deixar de ser quem você é. E talvez a pergunta não seja quem eu quero ser, quem você quer ser, mas quem você deixou de ser para agradar os outros, quem você deixou de ser por medo dos outros, da reação dos outros, da atitude dos outros. Quem você deixou de ser? Essa é a pergunta que eu quero te fazer. Quem você deixou de ser para poder ser aceito pelos outros? Se esse vídeo te fez refletir sobre quem você gostaria de revelar, né, ao mundo, quem você realmente é por dentro, se isso te tocou de alguma maneira, se isso te fez pensar de alguma maneira, eu quero que você comente aqui uma resposta para a pergunta: em que momento da sua vida você percebeu que você estava vivendo mais para corresponder às expectativas dos outros do que às suas próprias? Em que momento você sente que você perdeu a sua luz e começou a viver como todo mundo? Responde aí nos comentários. Vamos conversar sobre isso. Vamos trocar informações. Vamos nos ajudar, porque enfim, né, gente? Existe um sol para cada um e cada um é um sol. Então você pode muito bem deixar aqui as suas respostas, as suas vivências. Outras pessoas vão ler, outras pessoas vão aqui conversar e vão se identificar. E é isso que ajuda a gente a viver dentro dessa sociedade tão caótica que é a vida, né, gente? A vida. E não se esqueça, tá? Não se esqueça. Isso aqui é um convite para você pensar sobre quem você realmente é. Não é sobre quem você quer ser lá no futuro. É sobre quem você é e quem você está deixando de ser. E principalmente é um conselho para você não deixar de ser quem você é. Não se apagar. Não deixar de brilhar. Porque se você não fizer isso por você mesmo, quem que vai fazer, né, galera? Quem é que vai fazer? Ninguém vai fazer. Então, ó, um beijo aqui pra você. Não se esquece de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscreve neste canal que eu vou trazer mais outras reflexões sobre a vida, sobre a filosofia, sobre a psicologia, sobre o comportamento humano e o quanto que o tarô pode ajudar a gente a chegar a certas conclusões de vida, né, dentro de um todo, não só dentro de uma leitura. Então, é isso. Fiquem bem, se sintam bem acolhidos neste canal e nos vemos no próximo vídeo. Tá bom? Um beijo pra você. Tchau!